Meu nome é Victor Bertoldo, eu sou executivo de vendas do portfólio de Technology Workflows aqui da ServiceNow. Comigo está o Rafael Bordinho e o Felipe Canhedo, ambos Solution Consultants aqui do mesmo portfólio, atendem o território do Brasil. E nós três vamos falar hoje sobre alertas de segurança, né? Como que a gente consegue trazer visibilidade e resposta aos incidentes de segurança utilizando as soluções do ServiceNow. Então, não sei quanto, né, todos vocês conhecem as capacidades do ServiceNow, né, só dando um pouco de contexto voltado ali para o geral, mas basicamente, né, a gente está aqui dentro da família de produtos de fluxo de trabalho de TI, e qualquer que seja, né, o fluxo de trabalho que a gente vá habilitar dentro da plataforma, ou qualquer que seja a funcionalidade, né, ou a capacidade do ServiceNow dentro dos fluxos de TI, ou dentro dos fluxos de trabalho para colaboradores ou clientes, a gente vai utilizar a mesma plataforma, né? Ou seja, a mesma base de dados, um único sistema de registro, um único modelo de arquitetura, né? E isso faz com que a gente consiga alavancar o uso de funcionalidades core da plataforma, exemplo, CMDB, né, base de conhecimento, workflows e todas as capacidades ali de machine learning e análise preditiva para ter mais casos de uso entre os produtos, né, entre as funcionalidades core, né? E aí, todos os sistemas externos que a gente vai utilizar, independente dos workflows que a gente vai habilitar dentro da plataforma, são integrados de uma mesma maneira, né? Então, a gente consegue gerenciar as conexões de uma mesma maneira. E as aplicações são consumidas através de web, né, de aplicação web, né, o próprio ServiceNow, portais que a gente consegue customizar e desenvolver na plataforma, ou através de canais de mensageria, né, Teams, Slack, o Facebook Messenger, né, ou SMS, push via notificação do próprio aplicativo do ServiceNow, ou seja, indiferente do jeito que a gente vai disponibilizar essa informação para os nossos colaboradores, né, para os nossos clientes, a gente vai ter uma mesma experiência, né, não importa qual é o módulo do ServiceNow que a gente está entregando, digamos assim, no final do dia, né? A gente acaba falando que o ServiceNow é a plataforma das plataformas, onde todas as outras plataformas satélites, né, externas são integradas ao ServiceNow e a gente consegue centralizar a informação e entregar de uma maneira única para o usuário, tá? Então, basicamente, né, as capacidades, os benefícios ali do ServiceNow são esses. Trazendo um pouco mais, né, à tona na parte de segurança, né, como é que a visibilidade de TI ajuda a resposta de incidentes de segurança, né? Então, o nosso portfólio de ITOM, IT Operations Management, né, ele tem diversas capacidades. Uma delas é a gente dar visibilidade de todos os nossos ativos de TI para dentro do CMDB, né? Então a gente centraliza a informação, a gente normaliza a informação para dentro de uma única base de dados, que é o CMDB, é o core ali da plataforma, né? Da parte de ativos, né? De gestão de ativos, de configuração. E a gente consegue não só trazer a informação de inventário, exemplo, CPU, memória, disco, processo, serviço, no caso de servidor, né? No caso de equipamento de rede, interface de rede, né? Portas, etc. Mas também o relacionamento entre esses componentes de TI. Ou seja, eu consigo desenhar, né, uma árvore de dependência de todos os equipamentos, de todos os ativos de TI, e não só os ativos on-premise. Eu consigo também trazer a parte de cloud, né, todos os ativos de nuvem também para dentro da plataforma. Ou seja, eu consigo ter o relacionamento não só dos componentes on-premise, como também dos componentes on-cloud numa mesma aplicação, numa mesma entrega, né, que eu tenho hoje da minha arquitetura, né. E aí eu consigo também trazer dados de vulnerabilidade, políticas, APIs para consumo de nuvem, os fontes de eventos, né, fontes de dados, não só de eventos, né, eu posso trazer também logs e tudo mais, e relacionar a todos os componentes que hoje eu já tenho dentro do meu CMDB, tá? E o que é legal é que, como eu falei na parte de vulnerabilidades, eu consigo também associar as vulnerabilidades aos componentes, aos itens de configuração que eu tenho. Então, eu sei, por exemplo, fiz um discovery prévio, né? Eu sei todos os ICs que eu tenho na minha organização, eu consigo relacionar todos os ICs na minha organização com a vulnerabilidade, com o evento, né, associado a ele. Então, eu consigo saber onde está o problema, né? Então, eu posso criar a partir do momento que eu tenho, né, a parte de Vulnerability Response, que é uma outra parte do nosso portfólio, né, voltado para a segurança, eu consigo listar e criar, né, grupos, itens de vulnerabilidades, né, e priorizar esses grupos e associar aos ICs, né, e executar aí sim uma triagem automática usando o fluxo de trabalho ali de Vulnerability Response, tá? O CMDB, só dando um parênteses aqui, né,
atende vários outros módulos dentro da plataforma. Módulo do ITSM, obviamente, né? E aqui eu tenho, a gente colocou um valor, né, que o CMDB traz, tão crítico, muito crítico, né, para cada um dos portfólios. A gente vai ficar nesses três aqui, né, ITSM, ITOM e SecOps. Mas para o ITOM é muito crítico, porque eu consigo trazer, né, a visibilidade para todo o meu ambiente, saúde, disponibilidade de todos os sistemas, mapeamento dos alarmes para serviços de negócio, ou seja, voltado para o negócio, né, eu tenho lá, sei lá, centenas de negócios que hoje eu monitoro, né, e disponibilizo lá a parte de visibilidade para os meus clientes. Quais são os impactos que eu estou tendo, né? Quais são as métricas-chave ali, por exemplo, redução de MTTR, eliminação, né, de indisponibilidade, evitar que uma disponibilidade ocorra, né? Então, tudo isso é muito crítico para uma operação de TI, portanto, o CMDB é core ali, muito crítico para o ITOM. E da mesma maneira para o SecOps, ou seja, todas as vulnerabilidades que eu encontrar no meu ambiente, eu preciso saber, né, onde elas estão, ou quais são os serviços de negócio que podem ser afetados por essas vulnerabilidades. E, obviamente, né, se eu tenho uma vulnerabilidade explorada, né, eu posso ter uma crise, eu posso ter uma indisponibilidade naquele ambiente, né, naquele serviço de negócio. Então, isso também acaba sendo, né, uma métrica muito importante para a gente. Além de você ser preditivo, ou seja, você consegue isolar, por exemplo, um ambiente determinado, né, para evitar que aquela vulnerabilidade se espalhe pela minha organização, e aí focar na minha tratativa. Tá? Então, acho que esse é um paralelo bom que a gente tem ali de o que o CMDB traz, né, de vantagem, de valor para todos os módulos da plataforma. E aí, quando eu começo a colocar as coisas em conjunto, como eu falei, né, as funcionalidades do ServiceNow, eles trabalham muito bem entre si, porque elas estão na mesma plataforma, numa mesma base de dados. Então, quando eu uso o ITOM, o SAM e o SecOps, o SAM é o Software Asset Management, né? Combinados, me traz um ganho brutal, porque o SAM, ele vai me fornecer, por exemplo, quais são os modelos de software que contêm aquela vulnerabilidade, que estão suscetíveis, né, àquela determinada vulnerabilidade. O Discovery me lista todos os ICs que tem aquele software específico instalado, que tem aquele software específico instanciado no equipamento. E o Vulnerability Response me traz qual é a maneira de eu tratar aquela determinada vulnerabilidade, e o processo e o fluxo automatizado para tratar aquela vulnerabilidade, tá? Então, os três em conjunto me traz esse entregável ali, que eu tenho uma vulnerabilidade já mapeada, né? Qual é a característica daquela vulnerabilidade, qual que é o parque que eu estou, né, que está suscetível àquela vulnerabilidade. E aí eu consigo utilizar funcionalidades como Performance Analytics, por exemplo, né? Então o VR já tem esse produto, né, habilitado, é um produto core ali da plataforma, a nossa parte analítica da coisa, né? Que é, olha, acompanhar semana a semana, por exemplo, né? Como é que está o meu percentual ali de compliance, meu percentual ali de estar suscetível ou não às vulnerabilidades encontradas, né, no ambiente ao longo das várias semanas ali, e eu tenho um percentual de trend, né, uma tendência, né, ou seja, estou melhorando, estou piorando, né, então eu consigo ter isso até para indicador da minha área de operação de segurança, né, para ter isso sendo acompanhado, né, semanalmente, tá, entre várias outras funções, tá, só para dar uma pincelada ali no PA. E quando a gente está falando qual que é o resultado final, né, utilizando lá o ITOM e o SecOps, para a gente ter, por exemplo, nesse caso aí, né, eu tenho uma vulnerabilidade que foi encontrada, né, um item de vulnerabilidade que está associado a esse C, nesse C, né, aonde ele pertence, né, qual é o sistema que ele faz parte, ou seja, ou sistemas, né, que ele faz parte. Então, eu tenho aqui, né, o IC mapeado, né, dentro do meu Discovery Service Mapping, né, e quando eu clico em Related Services, ou seja, serviços relacionados, quais são os meus serviços que estão impactando, né, que são impactados por esse C, caso venha a ser explorada essa vulnerabilidade. É importante isso, saber não só a parte técnica da coisa, a parte de TI, né, o servidor X está sendo, tem uma vulnerabilidade associada a ele, mas mais que isso, quais são os meus serviços de negócio que podem ser impactados caso essa vulnerabilidade naquele servidor seja explorada, tá? E tem vários, né, dashboards ali e relatórios já existentes, né, no SecOps, então eu tenho quantas vulnerabilidades eu tenho no meu ambiente, quais são os ICs que estão sendo vulneráveis, né, e aí todos os gráficos ali de tendência nas semanas, né, vulnerabilidades por rating, né, por risco, enfim, várias, por status, ou seja, já está sendo tratado, não está sendo tratado, eu consigo atrelar CLAs, né, para a tratativa daquelas vulnerabilidades, ou seja, eu consigo criar
dashboards, e como qualquer dashboard dentro do ServiceNow, eu consigo duplicar esse dashboard e customizar da maneira que eu quiser, adicionando gráficos, adicionando widgets, né? Customizando ali filtros para determinadas equipes. Então, aquela equipe trata só daquele determinado ambiente, daquela determinada aplicação. Então, eu consigo disponibilizar um painel para ele acompanhar a aplicação dele, para acompanhar o conjunto de aplicações que hoje ele gerencia, né? Focados, obviamente, em segurança. E aí eu consigo identificar, né, por exemplo, qual é o ambiente que mais está sendo impactado, quais são os sistemas da minha companhia que são mais suscetíveis à vulnerabilidade, assim por diante, tá? Então, é bem legal porque é online, né? Eu consigo ter a informação em tempo real, de todo o meu parque, eu consigo também filtrar e customizar e por aí vai. E aí um caso prático, né, que muitos clientes já tiveram, né, e estão tendo ainda, o Log4Shell, né, por exemplo, né, a vulnerabilidade que foi detectada, massiva, né, em todos praticamente, né, todas as aplicações Java que tem essa determinada vulnerabilidade estão aí, né, online, estavam online, né, então como que a gente usou o nosso portfólio para tentar ajudar o cliente tanto na identificação preventiva do problema, quanto até a resposta àquelas vulnerabilidades que já tinham sido detectadas, já tinham sido exploradas. Então, a parte da direita aqui, a gente fala da prevenção, ou seja, eu usei o Discovery para detectar e popular o CMDB de todos os processos em andamento, né, em execução e arquivos de configuração, enfim, detecção, né, de quais são as aplicações Java que tem aquela determinada vulnerabilidade associada a ela, né? Usando o SAN, por exemplo, eu consegui normalizar o software, né, o end of life daquele software, e consegue falar, olha, esse modelo de software, sim, tem a característica, né, de Log4Shell exposta. Então, esses dois softwares trabalham muito bem em conjunto. E aí a gente tem a parte do Vulnerability Response, ou seja, todas as ferramentas, né, de análise de ameaças aqui e scans de vulnerabilidade associados, né, ao VR, consegue falar, olha, dado esses modelos de software nesses equipamentos, né, eu tenho respostas já associadas a essas vulnerabilidades, então eu consigo criar ali, por exemplo, changes naquele meu parque, em cada IC, né, ou em cada característica, né, de IC, cada categoria de IC, e execução, né, propriamente dita da mudança para tentar eliminar a vulnerabilidade associada a esse IC. Então, aqui é a parte preditiva. A parte de resposta, eu tenho ferramentas, né, de monitoração ou ferramentas de segurança, né, mandando evento para dentro do ServiceNow, para dentro do AIOps do ServiceNow, né, a leitura de logs também eu posso utilizar, muito forte aqui para a parte de detecção de anomalias, né, de seguranças. Eu consigo centralizar todos os eventos, né, todos os alertas dentro de uma única console. E eu tenho o Security Incident Response para criar incidentes de segurança, propriamente dita, tem uma característica um pouco diferente, né, de incidente de ITIL, né, segurança de ITSM, incidente de ITSM, para a tratativa do problema que está acontecendo agora, ou seja, a resposta do que está acontecendo agora, né. Então, esses dois lados ali tratam, né, o que pode acontecer e o que está já acontecendo, tá. Característica muito forte ali nos clientes que já tiveram esse tipo de situação. E, por fim, aqui, como é que a gente utiliza, né, a parte de saúde, propriamente dito, né, para tratar especificamente o problema de incidentes de segurança. A gente costuma utilizar, né, esse slide para apresentar o AIOps, né, que é um pouco maior do que o que a gente está falando aqui. A gente vai utilizar, né, o tempo de vocês aí para falar especificamente sobre a parte de vulnerabilidade, que a gente não costuma tratar numa apresentação padrão de AIOps. Aliás, a gente tem vários vídeos já no nosso canal do YouTube que tem, né, a apresentação full ali de AIOps. Se vocês quiserem entrar e entender um pouquinho melhor ali do AIOps, a gente vai deixar um link aí no chat, né? Mas o que é legal é que essa parte de vulnerabilidade se integra muito bem com com a nossa suíte de AIOps. Vai ser mais uma fonte de evento, de segurança propriamente dita, né? E isso vai entrar na parte de correlação de eventos, usando machine learning, big data analytics para a parte de detecção de anomalia e a integração nativa, né, com o ITIL para fazer a parte de root cause analysis, né? E aí a gente sai da parte de sinais aqui, inclusive de vulnerabilidades, para tentar eliminar a disponibilidade, resolver o problema o mais rapidamente possível e automatizar o máximo possível para não depender de pessoas, né? Então, esse é o fluxo que a gente tem padrão do AIOps e a parte de vulnerabilidade se encaixa muito bem nesse fluxo. E a gente já tem vários conectores prontos, assim como a gente tem a parte de conectores de monitoração, a gente também tem conectores com as ferramentas de análise de vulnerabilidade, né, de ameaças, todas as ferramentas aqui de correlação também, né, a gente já tem conectores prontos para
trazer a informação para dentro do ServiceNow, né, associar o CMDB, associar o modelo de machine learning, né, a parte de análise preventiva, o workflow para autorremediação e orquestração na ponta também, né? Ou o ServiceNow pode executar a ação de remediação, ou integrar com as ferramentas que, porventura, já estejam, né, em place dentro do cliente para a gente poder utilizar, né, melhor ali o parque, né, de TI do cliente, tá? E eu posso, eventualmente, começar o fluxo dentro do ServiceNow, acionar um ponto de um endpoint aqui, management, e depois voltar para dentro do ServiceNow e continuar a tratativa, né? Então, é bem flexível, né, nesse sentido, e tem, né, uma série de tecnologias que já se integram ao ServiceNow bidirecionalmente, né? Eu estou falando aqui de receber o evento, mas eu também posso, eventualmente, levar a informação para essas ferramentas externas. E além da parte SaaS, né, eu tenho também o agente do ServiceNow, né, a gente fala bastante do agente, mas aqui na parte de SecOps ele é muito importante, tá? Porque eu consigo também, a parte de SecOps, ter a visibilidade em tempo real de todas as vulnerabilidades que estão ocorrendo. E não só isso, eu consigo criar também consultas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, em tempo real, saber uma informação pontual de todo o meu parque que possui, né, o agente instalado e rodando, né? Além disso, né, é um mesmo agente, ou seja, quando a gente fala de Agent Cloud Collector, né, um agente só para fazer tudo, né, então eu posso, por exemplo, ter um agente para a esquerda aqui, né, fazer o discovery, né, da informação que eu tenho do meu servidor, né, saber inventário, saber software instalado, né, saber, por exemplo, da parte de Software Asset Management, qual que é o uso daquele software propriamente dito, né, quanto que está sendo usado daquele software, na parte mais por fora aqui, né, Event Management, saber, por exemplo, dado o threshold, né, saber quais são as métricas de monitoração de infraestrutura básica que aquele meu equipamento está atualmente, historicamente, e saber se ele passou algum threshold para, enfim, mandar um evento para dentro do ServiceNow, né, na parte de AIOps, lá na entrada de AIOps, né. E a parte de HSM é um fluxo novo que a gente está implementando nessa release agora, que é saber o status atual daqueles componentes, né? Não só para a parte de data center, mas também para a parte de end user, saber naquele determinado momento quais são os top processos, né, que estão mais utilizando CPU, que estão mais utilizando memória, né, e saber eventualmente o que está travando a máquina do usuário, o que está consumindo mais processo, mais fila de processamento, né? Isso é bem legal. E com base nessa tela, aqui é uma telinha mostrando, né, exatamente como o que eu falei aqui, né, quais são os top processos que estão consumindo mais CPU, quais são os top processos que estão consumindo mais memória, quanto está o consumo de disco e todas as partições, eventualmente, que tiverem no servidor, quais são os usuários logados, né. Então, além do Agent Client Collector consultar essas informações e me mostrar em tempo real, né, live, essas informações, streamar essas informações em tempo real para mim, eu consigo, além disso, criar queries pré-definidas ou personalizadas para consumir uma determinada informação desse meu parque, né? Exemplo, eu posso fazer, e aí eu utilizo, né, o SQuery para isso, não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, acho que é até legal de vocês olharem o site ali do SQuery.io, é uma plataforma open source, né, um framework open source, melhor dizendo, que permeia qualquer que seja, né, inerente a qualquer sistema operacional, né, Linux, Windows, Mac, enfim, para consumir a informação de uma maneira mais homogeneizada, né, de uma maneira concentrada. E a gente utiliza, né, esse framework para fazer consulta, para fazer queries customizadas, né, dentro do Agent Card Collector. Então, eu posso fazer, por exemplo, eu sei que uma determinada vulnerabilidade foi detectada ali no WebLogic, por exemplo, do Oracle. Então, eu sei que tem que ter uma aplicação com o nome WebLogic, que tem o build versão tal, então eu consigo montar essa query, disparar para todo o meu parque, que tem Agent Card Collector, e eu receber a informação de true ou false, por exemplo, desse meu parque. E eu sei exatamente aonde que eu tenho que agir live, né, ad hoc, né, em tempo real. Então, isso é muito poderoso, tá? Uma funcionalidade muito poderosa que a gente está incluindo aí no Agent Card Collector. E aí, pessoal, a gente vai mostrar um pouquinho agora como é que na prática, né, fazer uma demo especificamente dessa parte de ITOM e SecOps, né? A demo vai ter um fluxo bem interessante, porque eu vou envolver dois perfis completamente distintos, né, numa determinada organização. Então, aqui a Naomi, por exemplo, é uma operadora do NOC, né, no centro de comando. Ela está utilizando ali o Operator Workspace, né, que é a tela principal, a interface principal, utilizando o ITOM.
né? Nessa tela, ela vai identificar uma vulnerabilidade dentro do Service Map, ou seja, eu vou juntar, né, um pouquinho do nosso ITOM Visibility com o ITOM Health e a gente vai detectar uma vulnerabilidade que está sendo aplicada naquele ambiente, né? E aí, com junto, né, com o SecOps, eu consigo criar, né, nessa console, né, um incidente de segurança que é focado, né, em segurança. O Security Analyst vai receber esse evento, né, esse incidente de segurança, vai começar a tratar isso em outra console, por isso que a gente colocou até uma corzinha diferente ali, né, uma corzinha roxa. Esse analista ele vai usar, né, o Security Incident, um Security Overview ali, né, uma interface também focado para analistas de segurança, né. Dessa lista, ele vai conseguir detectar ali o incidente que a Naomi criou, então vai ver as vulnerabilidades, todas as remediações, vai poder escolher a remediação propriamente dita para execução. Selecionada a execução, né, daquela remediação, ele vai acompanhar, né, as tarefas, vai acompanhar, né, as etapas ali automáticas, né, da criação da remediação propriamente dita, e vai acompanhar o status da remediação, né. Uma vez que ela encerrou a remediação, a própria Naomi vai conseguir, por exemplo, olhar na console do Operator Workspace que aquela remediação foi feita com sucesso e eventualmente aquele incidente, né, aquele evento que a gente recebeu, né, de segurança foi finalizado, né. Então, é um conceito muito bacana que vai envolver duas áreas completamente distintas, mas que se falam muito bem entre si com as funcionalidades, né, habilitadas do ITOM e SecOps dentro do ServiceNow, dentro de uma única plataforma, né, um único modelo de dados, tá? Podemos passar, então, para a live, pessoal? Acho que Bordinho, né, que vai começar, né, Bordinho? Tô aqui já, só pegando a tela. Pronto, a tela já, só uma confirmação, estão vendo minha tela aqui? Sim, estamos vendo sim. Ótimo. Então, essa demo, ela começa justamente, né, com o perfil, eu estou simulando aqui a Naomi como uma operadora do NOC. Né? Então, justamente, eu e o Felipe vamos dividir para ter essa quebra e a demonstração de como essas duas áreas vão trabalhar juntos. Eu estou aqui iniciando pelo Operator Workspace, eu acho que muitos de vocês já conhecem, né, essa interface, onde eu tenho uma visão dos meus serviços, tudo aquilo que está sendo gerenciado, né, dentro da minha organização, seja serviços de negócio ou serviços técnicos. Quando eu falo também numa elevação da maturidade, né, desse modelo, eu posso filtrar rapidamente, eu quero ver meus serviços que estão com alguma criticidade aqui, que tem algum alerta associado a ele, e já filtrando, eu reparo que o meu serviços de processamento de recompensa está sendo afetado, né, está com alguma situação crítica ocorrendo, ao mesmo tempo que dois serviços técnicos de Linux e Windows também estão sendo afetados. Tá? Então, esse modelo, né, eu já consigo validar aqui e entender o que tem de crítico, e aqui começa o principal ponto onde o AIOps, quando eu tenho uma vulnerabilidade, eu tenho alguma incidente que pode envolver segurança, é costume que sejam gerados centenas, alguns de eventos ao mesmo tempo. Né? Então, o poder do AIOps já dele correlacionar, né, nós vamos ver aqui para frente, e tentar fechar em poucos eventos a causa do meu incidente, facilita e acelera muito o meu processo de análise e troubleshoot. Então, olhando para esse primeiro serviço, né, eu estou abrindo o mapa aqui dele. Ele é um serviço simples, onde eu tenho um proxy, né, um proxy fazendo um balance para dois Tomcats que acessam bases de dados aqui para fazer esse resgate das minhas recompensas. Né? Se eu olhar, eu reparo que dentro desse meu pool de Tomcat, eu estou tendo alertas associados a eles e os meus, como é que chama? E o meu proxy também está sendo afetado nesse momento. Eu consigo ver aqui uma lista, né, de alertas que estão ocorrendo por aqui, já poderia ter o grupo desses alertas já me mostrando uma forte eficiência, né, de onde o serviço está sendo afetado, mas eu quero ver um pouquinho mais de detalhes antes de ir por aqui. Então eu posso vir aqui em detalhes, entender quem que é o meu serviço, quem que é o meu administrador do meu serviço, para quem que eu preciso ser, quais são as áreas que vão ser notificadas, mas o que eu quero buscar aqui é em Related Alerts, eu vejo já todos os alertas agrupados em um único alerta primário. Então, esse alerta primário que está
agrupando todos os meus alertas de fontes distintas. Então, aqui, repare, eu tenho o Agent Client Collector, que o Victor comentou, eu tenho a alerta chegando do Nagios, do Dynatrace, que é uma ferramenta de gerenciamento de aplicações, do próprio Splunk, gerando alerta de desvio de comportamento aqui dentro do meu Tomcat, e fazendo uma análise um pouquinho mais detalhada também, né, eu posso entender que esses alertas, eles foram criados em relação, né, dentro do meu ciclo de atividade, eles foram criados e o alerta final 63, eu não vou clicar aqui só para fazer o fluxo aqui para vocês verem, ele foi setado como primário porque ele ocorreu primeiro dentro de todos os alertas de alta criticidade, né, das maiores criticidades. Se eu voltar para o map, então aqui pensando como a Naomi, eu consigo ver que no meu Tomcat, eu acabei falando isso antes, eu tenho um símbolo aqui que indica que eu tenho uma vulnerabilidade associada, que está chegando alguma coisa da parte de respostas a incidentes de vulnerabilidades. Se eu olhar no mapa, né, o mapa avançado aqui, além de poder entender o timeline dessa minha vulnerabilidade, de como os alertas foram afetando o meu serviço, só fazendo o load aqui, ele também consegue me mostrar, né, eu já sei que eu tenho essa vulnerabilidade, então aqui eu tenho o meu timeline, eu tenho todas as informações, eu tenho todos os meus alertas, mas eu tenho o que é importante aqui. Eu tenho uma vulnerabilidade associada ao Tomcat que foi identificada e que foi correlacionada a esse incidente. Então, como operador do NOC, eu já posso entender o seguinte: eu estou tendo uma degradação ou uma parada no meu serviço que foi iniciado e que está correlacionado por uma vulnerabilidade. Então, como operador nesse momento, que eu já sei todas as informações, né, eu já sei quem que é o meu alerta também, o alerta primário dentro desses meu grupo, a hora que eu chamo o alerta primário, além das informações do problema, eu posso aqui criar um incidente de segurança. Então, isso aqui tem N maneiras, né? Aqui nós vamos fazer uma maneira manual para vocês verem o fluxo. Eu vou criar um incidente de segurança e aqui vai direto para a fila do meu analista de segurança com as prioridades e identificações corretas para que ele possa começar a tratar. Então, se eu voltar, né, eu já abri o CIR aqui, o CIR número final 09, né, pode gravar isso aqui, que é o que o Felipe vai buscar. Eu já tenho as atividades que estão sendo associadas a esse incidente de segurança, e também quando eu volto para os meus detalhes dos meus alertas, eu consigo ver, né, que esse incidente foi aberto e que ele pode começar a tratar. Isso aqui foi dada a prioridade, disparado para a fila do meu analista de segurança. Então, a partir desse momento da demo, eu vou passar para o Felipe, né? Eu fiz o primeiro identificação e triagem do problema como o meu analista do NOC, para que ele possa dar a tratativa correta ao incidente. Felipe, por favor, fique Vamos lá, à obrigado, vontade. Rafael. Então, gente, como o Rafael comentou, a gente vai fazer esse fluxo com a passagem de bastão, entre aspas, né? Então, o analista de NOC recebeu um alerta, um grupo de alertas, né? E conseguindo fazer a relação desses alertas com o mapa de serviço e com as vulnerabilidades recebidas do CIEM, chegou à conclusão que é importante que um analista de segurança receba um incidente para analisar o que está acontecendo. Então, aí a gente vai olhar aqui o outro lado da moeda, que é o analista de segurança recebendo esse incidente, e a gente vai dar uma olhada nas funcionalidades que eu tenho acesso aqui para fazer a tratativa desse incidente com a maior eficiência possível, né? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o equivalente ao Operator Workspace do módulo de SecOps, que é o meu, vou chamar aqui de Security Incident Workspace, tá? Que é uma interface que eu consigo ver os incidentes chegando, ou para minha equipe, ou chegando para mim, ou todos os incidentes da minha plataforma, que é o filtro que eu tenho aqui agora, né? Organizando por data de criação, eu já vejo que chegou um incidente aqui há poucos minutos ou segundos atrás, que é o final 09, justamente o incidente ali que o Rafael acabou de abrir ali para a gente, nós estamos na mesma plataforma aqui, né? E aí eu consigo já começar a pegar alguns detalhes desse incidente. Então, o que acontece?
aqui o que eu vou ter? Eu tenho um incidente do Tomcat, eu tenho o usuário que foi afetado, esse usuário ele já vem do serviço Rewards Processing, do serviço de processamento de recompensas. Então, eu já sei que o meu stakeholder aqui, né, que o meu gestor que está de olho nesse incidente de segurança é a Aileen, que é a responsável por esse serviço de negócio. Então, eu já tenho aqui quem eu tenho que avisar do que está acontecendo, né? Esse incidente já foi categorizado automaticamente como um denial of service, porque é um volume muito alto de requisições, né, que o Splunk detectou ali nas logs desse Tomcat, e como um DOS de entrada, né? Então, isso está chegando de algum IP diferente. E já foi baseado nessa categoria, o que é interessante aqui, né? Tem duas coisas que acontecem de forma automática. Uma já foi associado a um determinado grupo de segurança, e isso a gente pode configurar de uma forma bem tranquila, dependendo do processo aí de cada empresa, e já foi atribuído a um dos analistas que estão nessa área, né? Além disso, baseado na categoria, a gente tem o que a gente chama de playbook, né? Então, dependendo da categoria do incidente, eu tenho vários playbooks que eu posso aplicar para auxiliar talvez um analista mais júnior ou até um analista mais especialista mesmo, que queira garantir que está passando por todos os passos de análise e contenção do incidente e não esqueceu de nada, né? Mas principalmente para aquele analista que eventualmente não está familiarizado ou com esse sistema ou com um incidente de DOS, tem uma sequência lógica de atividades que ele tem que seguir para garantir que ele está tratando isso da melhor forma possível, né? Outros exemplos aqui de playbook, por exemplo, phishing, né? Um reporte de phishing, eu já tenho aqui toda a sequência de atividades que aquele analista tem que fazer, né? Então, seguindo aqui, né? Vamos supor que aqui eu não tenho conhecimento do que eu tenho que fazer. Qual que é o meu primeiro passo aqui? Então, já vem aqui no passo de análise, eu tenho um to-do, né? Que é responder a pergunta: essa é uma ameaça de um ataque interno ou externo, né? Ela é de um ataque interno. Pelo IP que está chegando da minha requisição, 46 ponto alguma coisa, eu sei que é um ataque externo, né? Então, eu vou responder aqui não. Vou dar um submit. Quando eu respondi não aqui, o meu playbook vai atualizar e vai... Opa, acabei abrindo por engano aqui. Perdão, gente. O meu playbook vai atualizar e vai abrir a próxima sequência de atividades baseada na resposta da minha pergunta, né? Então, como eu falei que é um ataque externo, a minha próxima atividade é notificar o meu provedor de serviços para avisar eles de que isso está acontecendo e pedir para fazer um possível bloqueio aqui do meu IP já no provedor de serviços, né? Então, imagina, de novo, né, pegando o cenário de um analista mais júnior que, eventualmente, não tem muito conhecimento da rede ainda ou de todos os contatos, né? Eu já tenho aqui um knowledge base integrado com o knowledge base de HSM da plataforma, né, que vai falar para ele o que ele tem que fazer. Então, ele tem que clicar no botãozinho de enviar e-mail, selecionar o template de DOS Attack, e aí já vai estar pronto isso para ele. Então, eu vou iniciar essa minha tarefa, clicar no Compose e-mail, selecionar o meu template, e aí eu já vou ter pronto um template de e-mail para o destinatário do meu provedor de serviço, com o boilerplate aqui, né, que a gente chama, que é já um placeholder aqui do texto, onde eu só tenho que complementar aqui com algumas informações básicas, falando, olha, estou recebendo um ataque do IP XYZ e eu preciso que seja feito um bloqueio em caráter emergencial, né? Todas essas atividades, ou boa parte dessas atividades, eu vou fazer manualmente aqui para a gente poder fazer o fluxo e vocês irem acompanhando. Mas imagina que algumas dessas coisas, eu basicamente viro uma flag no meu playbook e elas deixam de ser manuais e passam a ser automáticas. Então, se eu sempre quiser fazer um bloqueio no meu provedor baseado no IP que está chegando, eu posso transformar isso daqui em um e-mail automático ou numa abertura de chamada automática para o meu provedor, né? Então, mandei o meu e-mail aqui para um provedor, marquei essa tarefa como finalizada. A próxima tarefa que eu posso fazer aqui é
o que eu devo fazer, baseado no meu playbook, é iniciar um bloqueio da minha firewall, do bloqueio do IP, né, na minha firewall de entrada. Então, aqui, de novo, eu tenho um KB que vai ter um lembrete para esse usuário de como que ele deve fazer isso na plataforma, né? E aí, o que é bacana? Eu consigo fazer esse bloqueio na firewall pela plataforma ServiceNow. Então, eu vou clicar em Explore, vou analisar os meus observáveis e vou iniciar uma tarefa. E aí eu consigo mostrar para vocês algumas outras funcionalidades interessantes aqui, né? Então, eu, como analista, iniciei minha tarefa. Aí eu vou navegar um pouquinho mais agora com vocês no Explore. O Explore é uma visão que vai me dar tudo que eu consigo trazer de informações em relação ao contexto desse incidente aqui que eu tô analisando, né? Então, observáveis, o que são observáveis? São informações-chave que eu estou extraindo do meu incidente. Como é um ataque externo, que é basicamente um arquivo de log lá do Tomcat que eu estou pegando, a informação relevante que eu trouxe desse ataque é o IP, né, o IP de origem. Imagina eu posso até mostrar para vocês, depois que a gente finalizar esse fluxo, um e-mail de phishing, né? Um e-mail de phishing, eu poderia ter o domínio, o anexo, o remetente, os cabeçalhos do e-mail para saber se esse e-mail foi autenticado. Então, o que a gente chama de observáveis aqui são informações-chave que são extraídas automaticamente do meu alarme ou do meu incidente ou da minha vulnerabilidade que eu recebi. E aí, para cada uma dessas informações, eu consigo rodar automações. Então, quando eu marco ela aqui, vai abrir um menuzinho para mim que vai me permitir rodar algumas automações. Uma delas sempre roda sozinho, que é o chamado Threat Lookup. Então, o que é o Threat Lookup? Ele vai consultar uma ou mais motores de inteligência de ameaças, né, que a gente chama de TI ou Threat Lookup, para saber se aquele IP é um IP malicioso ou não. Então, imagina um e-mail de phishing, né? Ou um e-mail que o usuário reportou como phishing. Não necessariamente aquilo é um phishing de verdade, pode ser um falso positivo. Ou, às vezes, parte das informações daquele incidente é maliciosa e parte não é. Então, o que eu faço, eu separo os observáveis um por um, e aí, para cada um deles, eu consigo fazer uma análise automática, usando alguma ferramenta externa de Threat Intelligence, para saber se ele é malicioso ou não, né? O Vitor mostrou brevemente os slides, mas a gente tem integrações com N ferramentas de Threat Intelligence, né? Eu vejo que uma das perguntas do chat, vou aproveitar esse gancho, é sobre quais as fontes externas que a gente recebe, né? Eu posso mostrar aqui na loja da ServiceNow para vocês, por exemplo. É chamado de loja, mas a grande maioria delas é gratuita com a contratação do módulo de SecOps, né? Então, aqui eu tenho 101 fontes diferentes de vulnerabilidades de segurança ou de Threat Intelligence já prontas, que eu só tenho que clicar aqui no Store, baixar o meu plugin, digitar um token de API ou um usuário e senha, e isso já vai sair funcionando, né? Então, as mais comuns que a gente costuma ver por aí, VirusTotal, Recorded Future, CrowdStrike. Então, a gente tem as principais de mercado aí, ferramentas tanto de recebimento de vulnerabilidade quanto de Threat Intelligence, a gente já tem conector pronto, né? Voltando aqui para o nosso fluxo. Então, eu rodo esse meu lookup em um ou mais motores, e aí eu já tenho aqui na tela do analista, sem ele ter que ficar, né, o famoso swivel chair ali, né, sem ter que ficar abrindo várias abas e consultando em vários lugares diferentes, eu já tenho aqui que foi reportado por 13 motores diferentes que esse IP é um IP de fato malicioso, né? Bacana. Então, eu tenho a confirmação de que ele é malicioso. O que eu posso fazer? É clicar no meu observável e já rodar um fluxo aqui pela própria plataforma para bloquear a minha requisição ou para bloquear o meu IP na minha firewall de entrada. Então, eu já tenho um fluxo pronto aqui que vai na minha firewall Palo Alto aqui, por exemplo, realizar um bloqueio desse IP na minha firewall, né? Pensa que isso daqui poderia ser apagar em massa e-mails de phishing com o título tudo igual, realizar um bloqueio numa firewall, realizar, enfim, o formato de um laptop que tá com vírus, né? Eu posso ter os fluxos prontos para o analista de segurança já executar aqui. Então, fiz o que eu tinha que fazer nesse passo, que era bloquear a minha firewall, marco essa atividade como finalizada, né? E aí eu vou seguindo a sequência do meu playbook para, aos poucos,
resolver o meu incidente, né? Aproveitar aqui para mostrar para vocês mais algumas informações que eu tenho acesso. Então, imagina que não é um caso tão simples, né? Eu tenho aqui acesso ao item de configuração em si, então eu posso clicar no item de configuração e pegar mais informações sobre ele, que está vindo lá do CMDB, né? Então, qual é a versão do meu Tomcat, por exemplo, né? Em qual porta que ele está ouvindo. Eu consigo ver quais são os serviços de negócio que estão afetados. Então, o serviço primário é o Rewards Processing, mas esse serviço ele é utilizado por dois outros, né? Ele é utilizado pelo serviço Port Online e pela oferta de recompensas. Então, eu consigo ter uma visão de toda a cadeia de impacto desse meu incidente de segurança. Eu consigo ver aquele item vulnerável que colocou um íconezinho no mapa que o Rafael estava mostrando para a gente agora há pouco. O que é esse item vulnerável? É um item que veio de um CIEM, né? De uma ferramenta de detecção de vulnerabilidades, que vai me dar os detalhes sobre por que esse Tomcat está vulnerável. É por causa da versão dele, é por causa de um patch que está faltando, ou de um arquivo do Log4j, por exemplo, que tem uma classe vulnerável, né? Não só isso, como dependendo do meu item de configuração, eu consigo ter uma listagem de processos que estão rodando, de portas que estão abertas. Em observáveis, eu consigo rodar uma automação automática para puxar as logs da Firewall em contexto desse incidente. Então, pensa que aqui, quando eu estou na aba Explore, eu tenho acesso a uma infinidade de informações aqui que vão me alimentar de insights para saber qual é a melhor forma de tratar esse incidente, saber se ele é um falso positivo ou não, e saber se eu realmente tenho que iniciar uma análise mais profunda ou basta fazer um bloqueio na Firewall e está resolvido, né? Dependendo também dos conectores que eu tenho integrados aqui na minha plataforma, um exemplo aqui o QRadar da IBM, aí eu tenho mais informações ainda sobre as vulnerabilidades que estão sendo recebidas daquela fonte de vulnerabilidades, tá? Então, pensa que esse fluxo aqui, né, esse painel, é o painel onde eu, como analista do SOC, né, por exemplo, tenho uma lupa aí para conseguir fazer uma investigação fim a fim, bem rápida, seguindo todos os passos aqui do meu incidente, né? Posso seguir aqui com os demais passos do incidente, mas o que eu queria aproveitar esses minutos finais aqui do nosso webinar para mostrar para vocês, né? Não só essa visão micro, como também uma visão macro. Então, o analista individual está trabalhando no incidente de uma forma mais ágil aqui, bacana. Só que eu também tenho, o Vitor mostrou um dos slides, tenho dashboards gerenciais que vão me dar uma visão geral de como está a minha organização como um todo, né? Então pensa, por exemplo, né, eu tenho essas etapas aqui de análise de um incidente individual: análise, contenção, erradicação, recuperação, né? Eu tenho aqui uma visão geral, ou por área ou por equipe, de quanto tempo que os meus analistas estão gastando em cada uma dessas fases de análise do incidente, e como que está a minha resposta, quanto que melhorou a minha resposta depois que eu comecei a trabalhar com a plataforma, né? Isso daqui eu posso, inclusive, usando o PA, né, que é o Performance Analytics, eu consigo projetar no futuro para saber como é que está a minha tendência das minhas equipes, se as equipes estão sobrecarregadas. Às vezes uma equipe está sobrecarregada e as outras não, então eu consigo fazer uma reorganização dos meus analistas, né? Então aqui é um dashboard de exemplo que eu trouxe para vocês, não vou passar por todos os widgets, né? Mas vocês podem ver que ele tem várias abas, onde eu tenho várias informações gerenciais aqui, horas economizadas, horas e dinheiro, né, economizado com automação, ou seja, uma hora que o analista deixou de gastar tendo que logar na ferramenta da Firewall para copiar e colar o IP e fazer o bloqueio e tananã, eu economizei esse tempo, e aí esse analista pode estar fazendo atividades mais nobres, né? Resposta a incidentes, eu vou mostrar só mais essa aba aqui para vocês, né? Então, como é que está o meu backlog de incidentes? Eu estou conseguindo vencer o meu backlog, né? As barrinhas aqui abaixo do eixo 0 significa que eu estou finalmente conseguindo vencer meu backlog, né? Tá saindo mais incidentes do que entrando no meu backlog. Então, significa que minha equipe está finalmente tendo a largura de banda, a capacidade necessária para tratar esses incidentes todos, né? E aqui também
visões de tendência, como o Vitor mostrou ali no slide para a gente, né? Número de novos incidentes, de incidentes fechados, de backlog, incidentes por serviço de negócio, né? Então eu consigo ver se eu tenho algum hotspot aqui na minha rede em relação a incidentes ou vulnerabilidades de segurança, tá? Então, gente, acho que o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Tem, obviamente, muito mais relatórios aqui e mais informações que consigo mostrar, mas acho interessante a gente reservar alguns minutinhos aqui no final para responder algumas dúvidas do pessoal também, né? Eu só vou fazer um closing aqui para mostrar, se você, já que a gente tem esse tempinho, Claro. A visão da Naomi, né? Porque ela passou o incidente e ela, como responsável pelo NOC, então vou pegar a tela aqui de novo por um minuto, antes de abrir para as perguntas. Então, a Naomi, ela continua tendo visibilidade de tudo que o analista de segurança estava fazendo na plataforma. Então, depois que aqui eu estou olhando para o CIR, que foi aberto, então tem todas as atividades que o Felipe estava realizando, ela consegue ver no alerta, né? Estou voltando as tabs conforme eu fui abrindo, que ele foi fechado pela resposta ao incidente, que o alarme não mais está acontecendo, que o grupo de alertas também foram resolvidos, então, a partir desse momento, esses alertas estão todos em status close e o serviço voltou à normalidade. Então, saiu, né, do fluxo que a Naomi começou, ela fez a análise, a triagem, tem um problema de vulnerabilidade, o analista de segurança validou, entendeu, corrigiu, ela teve toda também essas informações e ela pode dar uma resposta rápida, né, que a gente sabe que o time de operação precisa dar respostas rápidas ao que estava sendo feito em tempo real dentro para ser resolvido esse serviço. Então, só para acrescentar antes das perguntas e respostas aqui. É isso aí, obrigado, Fê, obrigado, Bordin. Pessoal, vou voltar aqui para a parte de perguntas, né? Eu tenho respondido algumas perguntas aí durante a apresentação do pessoal. Eu só vou falar aqui rapidinho, né? Com o ITOM, eu consigo verificar a saúde do ambiente somente com o módulo de visibility ou eu preciso de alguma outra feature, né? O ITOM Visibility é a capacidade que o ServiceNow tem de escanear, né, equipamentos, né, identificar, explorar as informações daqueles equipamentos, seja eles equipamentos on-premise ou em cloud, e associar as informações que eu consumi, né, que eu coletei desses equipamentos no nosso CMDB, né, a parte de visibilidade, propriamente dito. A parte de saúde, quando a gente vai integrar lá com monitoração de negócio, monitoração de infraestrutura, de aplicação, teste sintético, a gente utiliza o ITOM Health, tá? Então, é uma capacidade também do módulo do ITOM, né, da família de produtos de ITOM, mas é um módulo diferente, tá? O Visibility é para essa parte de infraestrutura, né, de visibilidade propriamente dita, e o Health é para a parte de monitoração, saúde do negócio e por aí vai, tá? Como é que funciona o licenciamento do SAM? O SAM ele é licenciado por ativo, seja servidor, notebook, desktop, e eu não tenho add-ons, né? Eu não tenho que comprar nada mais para habilitar um determinada aplicação, determinada família de produto ali, ou vendor, né, de produto, eu só licencio o endpoint, né? E eu tenho também o SAM para SaaS, né, para aplicações instanciadas na nuvem, né, e aí eu tenho que licenciar o usuário propriamente dito, tá, são licenciamentos distintos ali, né, o servidor é um peso, o notebook desktop é muito menor, né, e SaaS é muito menor ainda, tá, então qualquer que seja o ambiente que vocês eventualmente tenham interesse, né, de fazer o SAM, procura a gente para a gente fazer a contagem ali de licenças para vocês, tá. Quais são as fontes externas de alertas quanto às vulnerabilidades e como as vulnerabilidades são carregadas na plataforma para a geração dos alertas? O Fê respondeu, né, o comecinho da pergunta aí, né, e eu também estava respondendo ao mesmo tempo. O link da Store está na resposta, né, dessa pergunta, tá? store.servicenow.com. Lá na parte da esquerda a gente consegue filtrar, né, por módulo, tem vários tipos de filtros ali, mas também por módulo, então o SecOps é um deles. O Fê clicou lá, por exemplo, em threat, no threat e em security, né, e vulnerability response, e trouxe lá 111
conectores já disponíveis, mas a nossa história é toda hora a gente tem conectores novos, né, nascendo. Então, a gente não tem uma lista, né, estática, né, então entra lá, consulta, né, quais são as stories, quais são os conectores. A história é pública, né, qualquer um pode acessar. Então, consulta em tempo real é melhor, né, do que te mandar uma lista estática, né? Tem uma outra pergunta aqui, é agentless, provavelmente deve ser do Sam, né, a pergunta em relação ao Sam, mas eu respondi que para o Iton a gente tem a capacidade de fazer ou sem agente ou com o agente, né, utilizando o Agent Cache Collector, ou sem agente é através do Meet Server, então a gente tem um proxy dentro do data center, né, para não ficar o ServiceNow, que é SaaS, né, acessando informações no premise, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente acaba fazendo, a gente acaba tendo um proxy local para fazer essas consultas e o Meet Server, né? O proxy manda as respostas para o ServiceNow através de uma conexão outbound, unidirecional, né? Só de dentro para fora da instância, né? No data center do cliente, para evitar qualquer tipo de problema de segurança e tudo mais, né? Ou a gente pode eventualmente instalar o agente da ServiceNow para fazer essa função. E o SAM, né, eu posso ou me integrar com soluções de endpoint, exemplo, SCCM, JAMF, né, soluções que são mais comuns aí no mercado, ou utilizar o nosso próprio agente também para fazer a coleta das informações, tá? E deixa eu ver aqui o que mais. Por último, é possível criar playbooks para vulnerabilidades? Eu Quer respondi responder? essa agora há pouco, Vitor, enquanto você comentava as Tá. respostas, né? Sim, ele tem uma nomenclatura um pouquinho diferente quando a gente está falando de VR. Então, quando a gente está falando de VR, a gente não chama de playbook, a gente chama de remediation efforts, né? Até a versão anterior, que é a Quebec, a gente chamava de VG, Vulnerability Groups, né? Agora a gente está chamando de remediation efforts. Mas, enfim, o que é isso, né? Imagina que eu tenho um Log4j, por exemplo, né? Quando eu rodo meu scan de vulnerabilidade, eu vou detectar várias instâncias daquela mesma vulnerabilidade, né? Imagina 300, por exemplo. Como que eu vou tratar isso, né? Então, existem algumas formas que a plataforma te ajuda a agrupar essas vulnerabilidades. Então, vamos supor que eu queira agrupar por sistema operacional. Eu vou ter 150 Windows e 150 Linux. Então, eu já crio dois grupos de esforços de remediação, um para a equipe de Windows e um para a equipe de Linux, disparo as tarefas em massa para essas equipes e já tenho um painel onde eu consigo acompanhar a resposta a essas tarefas. Então, eu consigo ver como é que está, depois de uma semana, dessas 300 tarefas que eu disparei para essas equipes de forma automática, como é que está indo. Se teve alguma que postergou por algum motivo, eu consigo ter uma visão gerencial da resposta àquelas vulnerabilidades de uma forma bem macro, né? Então, é um pouquinho diferente, que me ajuda mais a tratar em massa do que tratar um por um, né? Porque vulnerabilidades acaba virando, né, o apagar incêndio do dia a dia ali. Então é isso. Boa. Tem uma outra pergunta também, Fê, que eu acho que é para você. Na parte de vulnerabilidades, há algum sincronismo com os reportes de compliance de ICS, por exemplo, e você respondeu aí, né? Isso, eu respondi aí também. Na verdade, essa parte de sincronismo com os reportes de compliance está num módulo que a gente não abordou hoje, porque assim seria muito conteúdo para um único webinar, que é um módulo chamado GRC, que ele é focado na parte de compliance e risco, né? Eu sei que a equipe está planejando um webinar focado nessa parte de SecOps mais GRC, que é o próximo, digamos, se eu for subindo a pirâmide, isso vincula bastante com uma pergunta que é a única que está sem resposta aqui por texto ainda, que o Marcelo pergunta aqui, na visão da ServiceNow, qual seria a espinha dorsal para ter êxito na implantação dos módulos, né? Então, fazendo um vínculo das duas perguntas, tá, gente? Imagina que é uma pirâmide, tá? Eu gosto de pensar como uma pirâmide. Então, na base da pirâmide, eu tenho o core da plataforma, com meus módulos de automação, que é o Flow Designer, com o CMDB, né? O CMDB que atende a todas as plataformas, né? Em cima dessa base da pirâmide, eu tenho o ITOM e o SecOps, que aí eu consigo fazer um mapa de serviço, consigo ter um CMDB atualizado diariamente ou em tempo real e ter um mapa de serviços que vai me dar a real visibilidade do que está acontecendo, né? E aí, um nível acima nessa pirâmide, aí eu estou falando sim de GRC, de integração com relatórios de compliance, tá? Que não é o foco da apresentação de hoje, mas eu sei que está no forno para o futuro próximo, um webinar sobre esse tema também. Legal, bacana.
Eu não estou vendo mais perguntas aqui, pessoal. Deixa eu ver como fica o zero day de vulnerabilidade. Posso responder live aqui também? Acho que só não vai dar tempo de eu escrever. A gente tem integrado com a plataforma em tempo real, isso sem custo nenhum, tá? As bases nacionais de vulnerabilidade, né, o famoso NVD, que mantém atualizado aí o CVEs diariamente. Então, pegando mais uma vez o exemplo do Log4j, eu lembro que quando eu recebi as primeiras mensagens aí, WhatsApp e por aí vai, de que estava acontecendo, abri a plataforma e já estava lá no topo, só organizar por data, o CVE mais novo já estava lá, todos os detalhes da vulnerabilidade, quais são as possíveis correções. Então, mesmo sem um CIEM externo alimentando você com as vulnerabilidades e os incidentes, a gente tem as bases de vulnerabilidade públicas já sempre atualizadas em tempo real na plataforma. Boa, legal. Então, pessoal, acho que é isso. Não vejo mais dúvidas aqui. Se ficou alguma dúvida ou quer entrar um pouco mais em detalhe de alguma informação aqui que vocês viram ou de algum módulo que faz parte ali que a gente acabou falando, né, e não entrou muito no detalhe, fiquem à vontade aí em acionar-nos, tá? A gente fica por aqui, então. Acho que encerramos. Muito obrigado aí pela participação de todos.